Gente, vejam só, Virgínia Fonseca está envolvida em uma polêmica aí de isenção fiscal. Pois é, sabe ela que compra casa de tantos e tantos milhões, bolsa de 500 mil reais, o negócio agora está entortando para o lado da apresentadora do SBT. Vou te contar melhor essa história a partir de agora, então sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal. Eu sou Eric Rocha e te conto absolutamente tudo o que anda acontecendo aí no mundo dos famosos e também da televisão. Já vai deixando o seu dedo no like para você me ajudar e, claro, deixa o seu comentário também. Tô ansiosíssimo para saber a opinião de vocês sobre Virgínia Fonseca. Porque, gente, é o seguinte, o que está acontecendo? O governo acabou liberando uma lista de empresas que receberam isenção fiscal. O que é isenção fiscal? Eles deixaram por um tempo de pagar impostos por conta ali da pandemia. Tem um programa que o governo criou de retomada das empresas ao setor. O setor de hotelaria, setor de restaurante, setor de aviação. Todos esses setores que foram impactados por conta da pandemia. Não podiam ali trabalhar. Cinema, por exemplo, por conta da aglomeração. Ok? Beleza. O que o governo fez lá na época? A gente não vai, obviamente, dar dinheiro para eles, mas não vamos cobrar os tributos necessários durante um determinado período. Isso aconteceu. Só que o que chamou a atenção foi que a empresa de Virgínia Fonseca está enfiada neste meio de empresas que deixaram de contribuir com o governo, ou seja, impostos. E aí a grande questão fica, por quê? O que a empresa da Virgínia Fonseca tem a ver com um setor que estava precisando de uma recuperação em 2020? Ela é restaurante? Não é. Ela é uma empresa de avião? Não é. Ela é cinema? Não é. Qual é o motivo que levou Virgínia Fonseca a receber um auxílio milionário do governo? A jornalista Fábio Oliveira trouxe com exclusividade alguns detalhes dessa informação. Olha só, aqui, o que a Fábia traz? A empresa de Virgínia teria recebido auxílio milionário em tributos. Seguinte, olha só. Na tarde desta segunda, o nome da Virgínia foi atrelado a uma nova polêmica. Um documento reproduzido no X e no Instagram aponta que Virgínia Influencer LTDA como suposta beneficiada por um auxílio do governo federal em cifras milionárias. A coluna da Fábio Oliveira mergulhou nas alegações feitas na internet e esclarece, em primeira mão, os detalhes desta história. A empresa de Virgínia, gente, teria sido beneficiada pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE, ou seja, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O programa surgiu como uma ferramenta de incentivo às empresas durante o período ali de pandemia, como eu expliquei para vocês. Em letras miúdas, o programa, empresas como o de Virgínia, receberam um respiro tributário para facilitar a sua sobrevivência, e retomada após a pandemia do Covid-19, ou seja, para as empresas que estavam precisando de ajuda financeira. Nas redes sociais, uma planilha indica que Virgínia foi agraciada com consolidados 4,5 milhões de abatimentos tributários. Ou seja, Virgínia Fonseca, por ela ter se cadastrado, a empresa da Virgínia ter se cadastrado nesse programa, ela foi beneficiada pelo governo de não pagar 4,5 milhões de reais de impostos. É isso que está acontecendo. Enquanto você, enquanto todos nós da nossa família pagamos os impostos. Vai deixar você de fazer ali a declaração do imposto de renda para você ver se não batem na sua porta, né? Mas a Virgínia tá aí comprando casa, casa de 29 milhões de reais, bolsa de 500 mil. Vamos lá. Os dados causaram um choque e revolta por conta do estilo de vida luxuoso e opulento da apresentadora do SBT. A coluna esclarece que a concessão do benefício, se real for, não encontra obstáculos no patrimônio de Virgínia. Isso porque o PERSE independe da saúde financeira da pessoa física que comanda a empresa. Ok, isso é verdade. Porque não tem sentido uma empresa, o dono do Cinemark,
pedir ajuda? Pô, a gente já sabe que o cara é rico, né? Então independe realmente de auxiliar uma pessoa pobre. Não, a ideia desse programa é auxiliar empresas, né? Não é auxiliar pessoas pobres, é auxiliar empresas a se recuperarem no mercado lá da época da pandemia. Mas a grande questão é por que a empresa da Virgínia pediu isso, sendo que ela não era da área. Ó, sempre atenta, esta colunista descobriu que a empresa de Virgínia Influencer LTDA está sim elegível para receber os benefícios do governo federal. Uma das atividades desempenhadas pela empresa da influenciadora está prevista no rol daquelas que fazem jus à participação da Perse. Dentro as atividades, afirma desenhar a empresa de Virgínia. Dentre as atividades que afirma desenhar, a empresa de Virgínia alega atuar no segmento de produção de eventos, sonorização e iluminação. A coluna apurou que todas as referidas atividades integram os setores prejudicados pela pandemia. Outra empresa que consta na lista de roda na internet é a Play 9 do influencer Felipe Neto. Apesar dos pormenores jurídicos e dos critérios para a participação do programa, os dados da lista têm causado uma revolta nas redes sociais. No X, o antigo Twitter, internautas consideram a situação como um completo absurdo. A coluna entrou em contato com a assessoria de imprensa de Virgínia, que não se manifestou até o fechamento da nota, diz aqui a Fábia Oliveira. Então, esclarecendo, gente, essa polêmica envolvendo o nome de Virgínia Fonseca. O que chama a atenção é que essa empresa dela, a gente fica questionando, realmente precisava de um isento fiscal, de uma coisa tributária? Realmente movimentava tudo isso que ela está falando? Porque quando a gente pensa nesse programa, nós pensamos em grandes empresas do setor do setor que estava prejudicado pela pandemia. E eu digo grandes empresas, como eu disse, cinema, companhia aérea, restaurante. Eu vi nessa lista tem Coco Bambu, tem isso, tem aquilo. Empresas de grande porte, porque tem um impacto, se elas falissem, teria um impacto muito grande, né? Mas a Virgínia acabou entrando aí nesse meio e, obviamente, nas redes sociais, as pessoas começaram a criticar que é daí que ela tira o dinheiro dela para comprar casa, para comprar bolsa, isso e aquilo. Sinceramente, gente, não acredito nessa possibilidade, não acho que saia daqui o dinheiro para ela comprar a casa, comprar essas coisas, mas me impressiona. Eu fico um pouco com o pé atrás nessa situação, mesmo ali ela não tendo feito nada de errado. E detalhe, tá? Foi o governo que aceitou. Isso a gente precisa destacar aqui. O governo tinha a opção de não aceitar a empresa da Virgínia. Eles aceitaram. Então, né, meia culpa aí, tanto do governo, se tiver uma culpa, meia culpa do governo, meia culpa de Virgínia Fonseca também, em querer não pagar esses impostos de quase 5 milhões de reais. Agora, gente, não são 5 milhões aí que vai fazer a diferença na vida luxuosa da Virgínia nesse momento. Só que eu também vi pessoas lá no Twitter falando, se ela faz isso, que só foi revelado agora, quase 5 anos depois, né? Estamos indo para 2025. O que ela fez demais durante todos esses anos anteriores? 21, 22, 23, porque assim, muito rica, né? Chama muita atenção, muita ostentação. Será que tem? Será que não tem? Bom, outras empresas também usufruíram aí desse isento fiscal, tá? Como a Globo, a Record, o SBT. Eu vou fazer um vídeo separado sobre isso, mas assim, essas empresas você entende, né? Eu pelo menos consigo entender. São empresas com grande porte. Uma falência, algum prejuízo na época de pandemia poderia cortar muitos empregos. São empresas assim, mega empresas, grandiosas, né? A empresa da Virgínia Fonseca tem o quê? Sei lá, 20 funcionários, 25 funcionários. Não é demérito não, mas assim, né? Tem tantas outras coisas. Bom, quero saber o seu comentário. O que vocês acham aí dessa polêmica da Virgínia? Ela tá errada? Ela tá certa? Qual é a sua opinião? Dê seu comentário, dê seu like, eu volto aí no nosso próximo vídeo. Um beijo pra você.